Vamos mergulhar hoje numa das páginas mais sombrias e, por que não dizer, mais pragmáticas do pensamento político. Este é o Manual de Nicolau Maquiavel sobre como conquistar o poder. Ok, vamos direto ao ponto. Maquiavel joga na nossa cara uma questão brutalmente honesta. Para quem não nasce em berço de ouro, nem tem uma reputação, sabe, impecável, o caminho para o topo parece impossível. Mas e quando a ambição simplesmente se recusa a aceitar limites? O que se faz? É no 8º capítulo de O Príncipe que a moralidade que a gente conhece é deixada de lado para analisar uma terceira via. Não se trata de sorte, nem de mérito. O que temos aqui é uma estratégia calculada, baseada em atos perversos. É literalmente uma aula sobre a mecânica da tirania. Tá, mas como é que essa estratégia funciona na prática? Maquiavel não fica só na teoria, não. Ele nos mostra, com uma análise fria, como a própria história já oferece o modelo a ser seguido. E olha só, para nos guiar nessa jornada sombria, a gente vai ter a companhia de um aluno, digamos, notável de Maquiavel. Ninguém menos que Napoleão Bonaparte. As anotações que ele fez na sua cópia pessoal de O Príncipe são um contraponto fascinante. Elas revelam uma mente que vê a moralidade como, basicamente, um obstáculo. Para Napoleão, só uma coisa importa: o sucesso. É essa visão implacável que vai nos acompanhar. Nosso primeiro estudo de caso nos leva lá para a Sicília Antiga, para a história de Agáthocles. Agáthocles veio do nada, literalmente filho de um moleiro. Mas o que faltava em berço sobrava em audácia. Maquiavel faz questão de destacar que ele unia seus crimes a um vigor impressionante. Ele foi subindo na hierarquia militar e, quando chegou ao topo do comando, decidiu que não havia mais limites para sua ambição. E o que este slide mostra de forma chocante é a eficiência cirúrgica do plano. Pensa bem, em uma única manhã, toda a estrutura de poder de Siracusa foi decapitada. Foi um ato de crueldade total, concentrado num único momento para esmagar qualquer chance de resistência. E a reação de Napoleão a isso é muito reveladora. Ele, na hora, já traça um paralelo com o próprio golpe dele, o 18 do Brumário, quase se gabando de ter sido um estrategista superior que chegou ao mesmo resultado com menos sangue. Mas, no fundo, ele mesmo admite que a lógica da tomada de poder é a mesmíssima. Mas é aqui que Maquiavel, o analista, se afasta do tirano. Ele reconhece a audácia, a habilidade de Agáthocles, mas traça uma linha bem clara no campo da moralidade. Ele diz, olha, com esses métodos dá para conquistar um império, mas jamais a glória. É uma distinção que é fundamental no pensamento dele. Napoleão, que praticava o poder, reage com desprezo. Para ele, glória é só um outro nome para o sucesso. E a moralidade? Preocupações pueris. É nesse choque de visões entre o teórico que analisa e o imperador que age que a gente encontra a essência desse capítulo. Agora, vamos para um segundo exemplo, mais próximo da época de Maquiavel. É a história de Oliverotto de Fermo, que funciona quase como um conto de advertência sobre a natureza da traição. O plano do Oliver Ototto é uma obra-prima de crueldade calculada. Ele usa o afeto do tio, o homem que o criou, como sua principal arma. Cada passo é ensaiado nos mínimos detalhes. A carta sentimental, o retorno triunfal, o banquete de honra, tudo não passava de um prelúdio para a emboscada fatal. E a anotação de Napoleão sobre essa história é talvez a mais arrepiante de todas. Ele não enxerga um monstro, ele enxerga um modelo. Ele admite sem rodeios que a tática de Oliverotto lhe deu excelentes ideias. É um vislumbre assustador de como o poder pode ser despido de toda emoção e estudado como uma ciência fria, exata. Só que a história de Oliverotto tem uma reviravolta irônica. Apenas um ano depois da sua traição, ele mesmo é enganado e eliminado por um predador ainda mais implacável, César Borgia. O traidor é traído. É a lição brutal de Maquiavel. Nesse jogo do poder, sempre pode existir alguém mais astuto e mais cruel que você. Com esses dois exemplos em mente, Maquiavel nos leva ao clímax intelectual do capítulo. Ele não está só contando histórias de atrocidades, ele está extraindo delas uma teoria universal sobre o uso do poder. E a pergunta central é esta: por que Agáthocles teve sucesso e Oliverotto fracassou tão miseravelmente? A resposta de Maquiavel é revolucionária para a época. Ele ignora o bem e o mal para focar na eficácia. A questão não é moral, é técnica. Existe um jeito de usar a crueldade bem e um jeito de usá-la mal. E aqui está o ponto crucial, a grande lição. A crueldade bem utilizada, como a gente vê na tabela, é como uma cirurgia. Um ato único, rápido, doloroso, feito para garantir a segurança do novo regime. Uma vez feito, acabou.
Em contraste, a crueldade mal utilizada é uma ferida que nunca cicatriza, uma violência constante que só gera medo e instabilidade. Essa citação de Maquiavel resume a lógica de forma brilhante. A dor de uma injúria única e decisiva, com o tempo, tende a diminuir, mas pequenas ofensas, repetidas dia após dia, alimentam um ressentimento que nunca se apaga. É um cálculo puramente psicológico sobre como gerenciar a memória e o medo das pessoas. Então, vamos destilar tudo isso no manual de instruções que Maquiavel oferece a qualquer um que queira de fato conquistar e manter o poder. O plano de ação é brutalmente simples. Primeiro, o choque. Identificar e executar todas as crueldades necessárias de uma vez só, sem hesitar. Segundo, a estabilização. Parar a violência imediatamente e, no lugar dela, começar a distribuir benefícios, mas aos pouquinhos, para que cada pequeno gesto seja valorizado e a memória do trauma inicial vá se apagando. No fim das contas, a estratégia toda se resume a isso: gerenciar a percepção pública através do controle calculado da dor e do prazer. É uma fórmula brutal, cínica, mas, para Maquiavel, é o único caminho viável para quem começa sem nada além da própria ambição. Isso nos leva a uma pergunta final, talvez a mais importante. Este manual tem 500 anos. As armas, os governos, as sociedades, tudo mudou. Mas será que a psicologia fundamental do poder que Maquiavel descreveu, esse balanço preciso entre crueldade e benefício, entre medo e esperança, perdeu sua validade? Ou será que apenas mudou de forma nas disputas de poder do nosso tempo?